O assunto hoje é IA, a famosa inteligência artificial, que já está no dia a dia de todo mundo. A gente abre o computador, abre o celular e já encontra lá um assistente IA nos ajudando ou nos atrapalhando também, dependendo muito da sua forma de utilização. Mas aqui no Alto Veículo TV, a gente vai trazer algumas utilidades, algumas possibilidades e fazer você entender o que é IA de verdade. E como eu geralmente não estou sozinho, hoje eu estou trazendo um convidado chamado Robson Clemente e ele vai falar um pouquinho mais de quem ele é, mas eu posso dizer que o cara é fera na área de inteligência artificial. E aí a gente vai discutir alguns pontos, algumas possibilidades e muita utilização dessa tecnologia que hoje já é presente na vida de todo mundo. E para não ficar só comigo aqui, né, eu vou chamar o Robson para a conversa. Se apresente, fale quem você é, o que que você faz. Fique à vontade, Tá, Robson, a casa é sua. primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar trocando essa ideia aqui, compartilhar com quem está assistindo. Fala sobre um tema que é importante, que eu gosto, que eu tenho me mergulhado cada vez mais fundo e que pode impactar o negócio, né, de quem está assistindo, a vida também, a carreira profissional de quem está nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou o Robson Clemente, sou mercadólogo, publicitário, tenho especialização em empreendedorismo e inovação. Eu estou aí há mais de 14 anos trabalhando, ajudando empresas e profissionais a se desenvolver com marketing e comunicação e agora também com inteligência artificial, né? Eu tive o primeiro contato logo ali no, em janeiro de 23. O ChatGPT foi lançado em novembro, então passei ali esse gapzinho. Em janeiro eu já comecei a entender, a usar, a pesquisar, e aí eu fui mergulhando. Faço parte da associação, né, de inteligência artificial. Que legal. E já também participei de algumas comunidades mais ativamente. Hoje eu participo de uma, mas não sou tão ativo como gostaria. Mas eu estou sempre pesquisando, sempre utilizando, sempre testando e tentando ajudar quem também quer entender mais desse universo, que é dinâmico, que muda toda semana, todo dia. Toda hora tem um lançamento de Toda alguma hora tem uma tecnologia função. nova, uma função nova, né? Exatamente. Bom, então, olha, você que está aqui iniciando esse podcast, ouvindo com a gente, achou o tema interessante, gostou do assunto, já faz o seguinte: primeiro, clica no joinha aí, curte, depois compartilha com aquele seu amigo que também quer entender mais sobre IA, quer conhecer um pouco mais sobre IA. E se você gosta de automóvel, ama o universo de automóvel, fica aqui atento que já já a gente vai falar o que que a IA está fazendo dentro do mundo do automóvel. Voltando aqui para a Robson. Vamos lá, a gente está falando de IA, mas o que que é essa bendita inteligência artificial? Certo. Eu sempre falo que essa pergunta é mais difícil, porque não há um consenso sobre o que é inteligência artificial. Cada especialista tem um conceito diferente. Tem uns que dizem que não é inteligente nem artificial, que é inteligência humana compilada. Tem um certo sentido, mas na verdade, inteligência artificial são sistemas, são programas, né, desenvolvidos a partir de algoritmos de uma série de dados que consegue, a partir de um banco de dados, né, rico, no caso o ChatGPT, por exemplo, teve acesso a centenas de textos, imagens, de áudios, talvez. A gente não sabe exatamente como é treinada, que é uma empresa fechada, né? Eh, e a partir dessas informações, eles treinaram, né, esse sistema para dar respostas inteligentes. Uhum. Então, existe a inteligência artificial preditiva, né? Inclusive, o termo inteligência artificial é de 1950. Não é Não recente, é não é recente, novo, então. não. E aí existe, até pouco tempo atrás, existia a inteligência artificial preditiva, Uhum. que ela fazia cálculos e apontava um caminho. Com base nesses dados que ela leu, ela apontava, a tendência é chegar a esse resultado, apontava um caminho. E com o lançamento do ChatGPT em diante, né, que foi o precursor, a gente teve acesso também à inteligência artificial generativa, Uhum. que também, a partir de dados, a partir de comandos básicos, os prompts, ela consegue fazer análise e gerar, né, por isso generativa, criar eh, texto, imagem, áudio, vídeo, né, gráficos, criar outros programas, né, criar ali aplicativos, sites, tudo isso a partir de comandos simples. Então, é a pergunta difícil porque assim, não tem um conceito fechado como tem marketing, né? Uhum. Que também já é uma ciência que está bem consolidada, inteligência artificial é algo novo. É novo para a gente, porque para grandes empresas já existia, elas já faziam uso. Uhum. Inclusive, a gente já usava a inteligência artificial antes do ChatGPT. Só que a gente utilizava como cliente final. Uhum.
não como alguém que está ali utilizando ao seu favor. Hoje a gente consegue dar ordens para ela e ela cria alguma coisa, né? É. Então, assim, na tela ali inicial do Netflix, ele já trabalhava um pouco de inteligência artificial para direcionar qual conteúdo é mais indicado para o meu perfil. Entendi. E até ele muda a imagem do filme, da série, de acordo com o perfil da pessoa, para, de repente, estimular um pouco mais. As redes sociais, a gente fala, é algoritmo ali, inteligência artificial, também não leva o mesmo nome, mas ele consegue ter um nível de detalhamento, né, de personalização bastante rico. Então, se você achava que você escolhia o filme ou a série que você ia ver, fique sabendo que eles que escolheram para você e fizeram você pensar que é você que escolheu, porque eles conseguiram então usar a inteligência para saber o que que era mais atrativo para fazer você clicar. Basicamente isso que você falou, né? Exatamente, exatamente. Então, olha aí, ó, a inteligência artificial já estava no nosso dia a dia, só que hoje a gente está tendo um poder agora de mais contato com ela, de mais utilização, né? E aí a gente já tecnicamente já começou a falar do que ela tem de potencial para fazer, para que ela serve, e ela serve para qualquer tipo de pessoa física, mas também ele serve para um empreendedor, né? Em diversas áreas. Me fala um pouquinho aí como você vê que a IA pode ajudar um empreendedor. Tá, a primeira coisa que eu acho que é importante é a inteligência artificial não é algo do futuro. Não é para amanhã, não é daqui a um ano, não é tendência. A tendência é o que vai vir. A inteligência artificial já é hoje, né? Já é algo que é possível fazer uso hoje. E quem não utilizou a inteligência artificial ainda, quem não utiliza ainda, está 2 anos atrasado. Uhum. Então imagine 2023, 22 para 2025, já quase 3 anos. Aí quando chegar em novembro completar os 3 anos. E se você ainda não faz uso, você está aí com um gap que vai precisar correr atrás para aprender, para se adaptar a essa nova realidade. Mas respondendo a sua pergunta, a IA pode ser útil para qualquer pessoa. Uhum. Independente do objetivo, independente do estágio de maturidade, independente do porte do negócio, da empresa, ou do nível de complexidade do que você quer desenvolver, ela já pode ser útil. Talvez ela não consiga entregar 100%, ela Hum. consiga entregar 40% do que você precisa, 70%, 50%, depende muito da área, da solicitação. Mas você não começa mais com a página em branco, você já começa com 50% do conteúdo daquela tarefa executada. Uhum. E aí você vai, com seu olhar humano, profissional, técnico, vai complementar, vai ali fazer o refinamento e vai concluir a tarefa em menos tempo com melhor qualidade. Eu atendo muito advogados, né? Nessa parte de mentoria, a gente ensina eles a utilizar IA para a prática jurídica. E o trabalho do advogado eu sempre falo, eu não quero resumir aqui o trabalho do advogado, né? Eu respeito bastante, tenho bastante amigos nessa área, mas ele ouve a demanda do cliente, ele vai estudar como pode usar a lei em favor desse cliente para defesa ou para conquistar algum direito, e ele vai elaborar ali as peças, né, jurídicas, e ele vai protocolar, vai receber a decisão do juiz, Uhum. e ele vai utilizar, vai escrever, vai fazer análise, tudo isso a IA faz. Então a IA consegue transcrever uma reunião, transformar numa ata, e a partir dessa ata com uma inteligência artificial como o ChatGPT, o Gemini do Google, elaborar uma peça, né? E, e aí vai. Então, o advogado hoje, ele tem a opção de fazer do zero ali, digitando, escrevendo, ou somente revisar o que foi feito pela IA. Claro E que dar a pessoalidade dele também, exatamente, né? né? E assim como na advocacia, em outras áreas também. Você consegue fazer uma análise, fazer um relatório, fazer uma pesquisa mais aprofundada. Diferente de você pesquisar no Google e aparecer lá uma lista de sites, você vai ter uma resposta com as fontes para você verificar, e Uhum. aí você toma uma decisão. Se quer aprender um assunto novo, você vai lá, pede para ela lhe ensinar de diferentes formas, e aí você consegue até ouvir hoje, criar um podcast somente para você, né? Utilizando lá o notebook LM do Google, e ele vai fazer de forma simples, numa linguagem bem acessível, para que você possa aprender um conteúdo novo, exercitar, enfim. São diversas possibilidades, a imaginação que é o limite. E aí você vai ter que ser, interessado em conhecer as ferramentas, as plataformas que também estão disponibilizando para você ver qual que se adequa melhor à sua necessidade, né. Eu uso bastante IA, eu uso IA para estudar, eu uso IA para criar também conteúdo, eu uso o IA, às vezes, até mesmo por curiosidade, eu quero saber sobre algum assunto, eu coloco lá. Eu uso bastante DeepSeek, não sei se você já usa ela também. Uso. Aí tem o Gemini, tem o GPT, tem umas outras que cria vídeo.
e às vezes a gente vai lá como curioso, começa a brincar na IA, né? Só que no mundo profissional, a gente pode transformar essa brincadeira, esse conhecimento que a gente vai adquirindo em possibilidade para poder otimizar processos, organizar o seu negócio. E falando com você agora, que é lojista, que acompanha o nosso podcast, que está no dia a dia aqui acompanhando, muitas vezes você já está utilizando a IA para alguma ação dentro da sua empresa, para o atendimento, para a parte talvez de organizar o seu estoque. E a gente tem diversas possibilidades de ajudar vocês com o auto-veículo, como vocês já utilizam, classificado, o CRM, mas entenda também que às vezes gera-se uma demanda e essa demanda precisa ser atendida. E tem muita gente que reclama que eu não gosto de ser atendido por máquina porque é muito robotizado. E aí eu vou trazer para Robson, que é o especialista na área, né? Robson, a IA, ela pode humanizar o atendimento ou ela sempre vai ser robotizada com aquele chatbot que tinha e que tem ainda hoje, que a gente Sim, tem aperte bastante. A para falar com o setor tal, B para o setor tal. Como você me diz aí sobre essa questão da humanização desse atendimento pela IA? Tá, é legal diferenciar, né? Você acabou de dar um exemplo aí do que é um chatbot tradicional, que já está ficando bem ultrapassado. Muita gente nem usa, mas já está Uhum, ultrapassado. Que é esse chatbot, que é automação, na verdade, automação simples. A empresa configura. Se o cliente responder A, você vai responder isso aqui. Se o cliente responder A, a resposta vai ser essa. É bem fechado, não uhum. é personalizado para cada cliente. Com um agente de atendimento de inteligência artificial, que pode ser integrado com o WhatsApp, as possibilidades são infinitas. Então, a IA vai compreender o que a pessoa escreveu e, a partir de uma base de conhecimento que Uhum. a empresa vai disponibilizar, ela vai responder personalizadamente para cada pessoa. E aí ela consegue ouvir áudio, ela consegue interpretar uma imagem, ela consegue consultar o sistema da empresa, verificar se tem uma peça, se tem disponibilidade de agendamento Se tem um para carro no visita, estoque, se né? tem um carro no estoque, qual o ano desse carro, qual, por exemplo, o consumo desse carro numa viagem. A IA consegue fazer isso. Se você der os acessos a ela necessários, né, for configurado para essa função, Ela consegue ela buscar consegue. informação lá dentro do sistema e Isso. fazer todo o contato, né? E já a pesquisa, respondendo sobre a questão de ser robótico ou não, já a pesquisa, já fizeram experimentos que a IA conseguiu ser muito mais empático do que um médico, por exemplo. Uhum. Né? A gente sabe que médico também tem uma fama, né? É, tem Não muitos que são nem olha para todos, sua cara, né? não são todos, mas acontece bastante, né? Então, colocaram dois grupos de pacientes, um foi atendido por IA e outro por médicos. E aí, no final, o grupo que foi atendido por IA se sentiu muito mais, melhor atendido, né? Uhum. Sentiu muito mais empatia naquele atendimento do que foi atendido por humano. Então, tem muita gente que já está sendo atendido por IA e não percebeu ainda, Nem sabe, né? nem sabe, inclusive por voz. Aqui no Brasil ainda não está forte, ainda não chegou, porque assim, como as ferramentas são americanas, né, boa parte delas, às vezes eles começam a testar uma função lá e depois disponibilizam para outros países, para outras línguas, Uhum. né, tem a barreira da língua que é cada vez menor, mas ainda existe. Mas nos Estados Unidos já existe ferramentas de ligação. Uhum. Então você coloca lá uma lista de telefones, dá um objetivo e aí ela vai ligar individualmente para cada um, vai conversar, vai dar aquela pausa, vai Fazer falar ela trabalho de SDR. exatamente, de qualificação, de pré-agendamento de visita. Então isso já é realidade hoje em 2025 e que daqui os próximos meses a gente vai ser cada vez mais comum. E aí, tá interessante o assunto? Tá fazendo sentido esse conhecimento um pouco mais sobre o que é inteligência artificial e como você pode utilizar? Então faz o seguinte, clica aí no like, curte aqui a nosso podcast, compartilha, se inscreve no sininho para você receber outros conteúdos como esse. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque aí embaixo que a nossa equipe aqui vai estar fazendo de tudo para poder te atender com maior facilidade, maior rapidez. E não vai ser IA hoje, tá? A gente ainda não tem IA nos atendimentos. Tem o Saulo que está do outro lado da câmera aí, que ele vai te dar o jeito dele, mas vai responder. Então, Robson, te brincando aqui um pouquinho, né? Sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, aqui bem pro nosso dia, né? Hoje a gente fala de tecnologia em automóveis. A gente sabe que a IA está em todo canto. Tem muito automóvel já fazendo uso de inteligência artificial como assistente para estacionar, como assistente também para saber se seu carro está saindo da pista. Eu tenho até uma amiga que tem um Lexus e ela falou que lá em São Paulo ela estava dirigindo e ela falou: o meu carro me aconselhou parar no acostamento porque eu estava com sono.
Ou seja, ele fez uma leitura do Sim. comportamento dela. E aí a gente começa a entender que a IA é uma realidade, como você mesmo já falou. E aqui eu citei algumas utilizações dela já no automóvel, né? O que que você imagina? Tem muita coisa ainda para aparecer? Ou a gente está vendo só a pontinha do iceberg, tem alguma coisa aí? Ou a gente já está vendo assim como ela vai nos ajudar no dia a dia? Se fala que a inteligência artificial não é uma onda, é um tsunami, né? Então, a gente está ainda muito no começo, ainda tá dando os primeiros passos, a IA ainda é um bebê. Uhum, Então, o que a gente vê hoje não é nem 10% do que ainda está para acontecer. Isso para acontecer nos próximos meses e anos. uhum, Não é o que vai acontecer daqui a uma década, né? Daqui a pouco tempo. Então, as possibilidades são infinitas. Isso tanto para as grandes montadoras, né? Como para concessionárias, para redes que já têm ali uma estrutura maior, como também para o pequeno lojista. uhum. Ele pode inovar, sendo pequeno, utilizando a IA. Ele não precisa criar uma inteligência artificial do zero, ele pode criar, ele pode utilizar as ferramentas que já existem e se apropriar, até porque a maioria das pessoas usam 10% do que a IA pode entregar. Então, se você se dedicar a entender, a utilizar as ferramentas de forma estratégica, você com certeza vai sair na frente, né? Uhum. Então, essa minha missão, né, como profissional é de ajudar outros profissionais, outros empresários a utilizar a IA de forma estratégica e não assim, IA é só para escrever legenda do Instagram. Isso é o O mínimo. mínimo, né. E eu vou fazer uma pergunta então bem direcionada nisso, beleza. Estou aqui assistindo, tô trocando aqui canal, vi 2 homens bonitos conversando, eu falei: "Vou parar e vou ver". Cadê E o aí outro? e aí eu gostei do assunto e falei: "Como eu faço para aprender a, tipo, utilizar a IA da forma de verdade?". Porque muitas vezes a gente usa de forma recreativa, Isso. mas eu queria, assim, aprender de forma, profissional. Como é que eu faço para aprender? Tá, primeira coisa é perdendo medo, Uhum, né? Muita gente tem medo, se eu clicar aqui, o que vai acontecer? No máximo você vai reinicia lá, fecha e abre de novo e tá tudo bem. A maioria são gratuitas, tá? Você uhum, consegue utilizar gratuitamente, mesmo que seja com algumas limitações, você não precisa pagar. Você falou aqui de algumas, né? Do Gemini, do Claude, do ChatGPT, do DeepSeek. Às vezes eu tô com um navegador aberto, com 6 abas, com cada um com uma IA diferente. uhum, Por quê? Porque algumas têm uma característica específica, têm uma função específica, é melhor para texto, é melhor para gerar um raciocínio de cálculo, é melhor para uma uhum, pesquisa. Às vezes eu dou o mesmo comando para 2, 3 para comparar o resultado. uhum, Então, é se familiarizar mesmo, é baixar no celular gratuitamente, e aí só ter o cuidado para baixar o aplicativo correto, na uhum. questão de segurança, e testando. É como se fosse o WhatsApp, você vai conversar, aí, ao invés de ser com seu colega, vai se conversar com um especialista daquela área, né? Se você está perguntando sobre técnicas de vendas, você vai falar com alguém que tem um case altíssimo, né? Que a IA hoje consegue passar em vários testes de QI e ter notas altas, lhe dando dicas sobre estratégia de vendas. Então a Uhum. ideia realmente é baixar, é utilizar, é fazer o cadastro. Eu não indico pagar inicialmente, até você perceber de que forma você vai utilizar Uhum. no seu dia a dia, mas eu recomendo pagar se você faz uso diário. Vale muito a pena, geralmente é R$ 100 por mês, a Entendi. maioria delas. Aí se paga. E tem Assim, muita gente que está ganhando dinheiro através disso, né, porque acaba criando exatamente. conteúdo, criando algum tipo de produto, de alguma função, Uhum. então se faz necessário você investir para que tenha a possibilidade de usar toda a ferramenta, né. Isso. Então, você acha que é melhor, você orienta, na verdade, alguém perder o medo iniciando a utilizar na modalidade gratuita e depois ir avançando para outro, vamos chamar assim, para um nível maior se for necessário, né? Exato, eu começaria usando gratuito mesmo, e aí, eu entendi que eu consigo fazer esse relatório aqui que eu gastava 2 horas, com o ChatGPT agora eu gasto 30 minutos. Uhum. Só que eu faço esse relatório todos os dias. E aí para isso tem na versão paga tem uma função que me ajudaria a fazer ainda mais rápido, Uhum. em 15 minutos. Vale a pena pagar. Perfeito. Mas se eu faço uma pergunta uma vez perdida, aí talvez não faça sentido pagar, né. Mas uma coisa que eu falo também sobre custo, né, é que a IA consegue tanto aumentar seu lucro, como reduzir seu custo. Então assim, custo, de tempo, Uhum. custo operacional, às vezes custo com pessoas. É claro que a gente tem aí o lado ético de, a ideia não é sair demitindo, Substituir pessoas, substituir né. totalmente, em alguma medida sim vai substituir, caso o SDR, né, vai ser Uhum. muito difícil.
manter ter a necessidade de manter uma pessoa, mas eu sempre evidencio a questão da economia, Uhum. de tempo e de custo mesmo. Então, assim, a cada R$ 1 que você economiza, é R$ 1 que volta totalmente para o seu bolso. Você não Perfeito. paga imposto, você não paga matéria-prima. Se você economizar R$ 1, ele vai R$ 1 para o seu bolso. Se você vender R$ 1, você vai tirar dali alguns centavos para imposto, para custo fixo. Isso. Então a IA consegue fazer com que o seu financeiro respire um pouco melhor, se bem utilizado, né. E aí, respondendo também a questão de como estudar, né, como Uhum. aprender, para mim o melhor lugar para estudar é o YouTube, Uhum. né. E o segundo lugar, a IA também. Se você souber já utilizar, você pode fazer uma pergunta lá, você E a pode própria IA te ajudar, né? exatamente, a própria IA te ajudar a se desenvolver. Entendi. Então, olha aí, lojista, você já teve uma dica muito grande aqui, né? Utilizar a IA no seu dia a dia para poder ajudar a reduzir esforços que talvez você não consegue ter lucratividade naquele primeiro momento. Agora imagina você fazer um mix, né, de um classificado que ajuda você a vender mais, com um CRM, uma central de informações e de logística interna com seu estoque, e ainda a IA te ajudando a analisar dados, montar indicadores, fazer esse estudo para que você possa otimizar o resultado. Com certeza você vai ganhar mais tempo para fazer o que realmente importa, focar no crescimento do seu negócio, focar no atendimento ao seu cliente, na personalização do seu atendimento. Então, esse mix de humanização, de inteligência artificial e também de habilidade para poder utilizar, que vai fazer a diferença, né, Robson? Isso. E aí, eu estava perguntando assim, a gente já perguntou como um lojista pode utilizar, a gente já falou do primeiro passo para ele começar. E aí eu quero fazer assim, já uma visão assim, para te dar uma chance agora legal aqui de você vender o seu, o seu peixe. Eu fiquei sabendo que você também dá mentoria nessa área, né? Como você mesmo falou, tem alguns advogados que entram em contato com você para entender como podem otimizar o processo através da utilização da IA. Imagine se um lojista tivesse essa necessidade de te procurar. Se você conseguiria atender, como que você faria? Sim, conseguiria atender, né, estou à disposição. Olha aí, A Gera está disponível. olha aí, já dá o like aí, ó, e Exato. manda assim, Robson, fala comigo. Vamos tomar um café, né? Sim, como é que funciona a mentoria, né? É uma mentoria totalmente personalizada, não é um curso gravado. Por quê? Se eu gravar um curso hoje, pode ser que amanhã ele fique desatualizado. Uhum, Toda semana, realmente, é quase que diário, sai uma atualização, sai uma novidade. Então, não faz sentido para mim gravar um curso e entregar esse curso. Até porque muita gente tem dificuldade, né? Tem falta de disciplina de estar ali assistindo o curso, de aplicar. Então, eu optei por eh, fazer uma mentoria ao vivo. uhum, Ou seja, geralmente eu faço essa mentoria online, são uhum, clientes às vezes de outros estados. Mas é no Google Meet ou no Zoom. Eu abro a tela do ChatGPT e vamos fazer junto. entendi. Qual a sua necessidade? Robson, eu preciso fazer um anúncio desse modelo. Uhum, A gente pega as informações e cria o anúncio junto, exercitando, mostrando ferramenta e também mostrando como essa tarefa pode ser executada. uhum, Eu preciso fazer uma seleção para um novo consultor comercial. A gente vai lá criar a descrição da vaga, a gente vai lá fazer o anúncio, a gente vai fazer o recrutamento, a seleção ali dos currículos, fazer com que a IA ela te ajude nesse processo, ajude né? nesse processo criando match. Então, assim, tenho 10 currículos e eu tenho aqui a descrição da vaga. A IA vai ler os 10 e vai dizer, ó, esses três aqui são mais indicados para preencher essa vaga. Ele vai dar uma nota, por exemplo, esse currículo aqui de 10 teve uma nota 7, esse aqui Uhum, teve 8,7, esse aqui teve 9,5. entendi. Então, ela consegue fazer esse match e você já vai ter essa etapa do processo seletivo, né, otimizada. E também no processo de entrevista, você pode gravar a entrevista com a autorização O do candidato, né? candidato, né? Você pode elaborar as perguntas com a ajuda da IA e ela vai analisar a resposta do candidato, ela vai fazer um diagnóstico até mesmo do sentimento daquela resposta. Uma coisa que eu já fiz foi o seguinte: eu estava apresentando uma proposta para um cliente de marketing Uhum, e aí eu estava no Google Meet, né? Então ele transcreveu e aí depois eu joguei para a IA a transcrição. ChatGPT, avalie o meu desempenho como vendedor. E ela colocou lá: você foi bem aqui, 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 nesse ponto você poderia ter melhorado sua argumentação. E também, agora, aí depois eu pedi, avalie agora a reação do cliente. Aí disse, ó, o cliente começou um pouco mais retraído, mas quando você falou esse ponto, esse argumento,
ele demonstrou um pouco mais de segurança e no final ele demonstrou satisfação. Então você Perfeito. consegue avaliar ali o seu desempenho como vendedor, analisar o cliente, e para o financeiro. Eu estou falando vários exemplos aqui de várias O cara pode áreas. fazer isso até quando ele estiver namorando, né? Também. Ele tá buscando a namorada lá, ele bota lá a transcrição da conversa. E aí, fui bem? É, Com- é um post de relacionamento no Né? WhatsApp. É o Wish Conselheiro Amoroso, né? Que tinha um filme, né? Exatamente, é. E aí eu dei exemplo de vendas, de RH, tem para finanças, tem para todas as áreas, né? Uhum. Então, primeiro passo nessa mentoria, é mapear as necessidades, é mapear os processos. Então, assim, como é que funciona hoje, de que forma a IA pode ajudar a reduzir tempo, custo e a melhorar o processo. Então, Perfeito. basicamente é isso, é bem personalizado, a gente tem uma base de conteúdo, claro, Uhum. né? Tem a apostila, essa interação, né, fica gravada, ou se for Uhum. presencialmente, a gente também disponibiliza o material de apoio depois para consulta. E aí, ao final do processo, a ideia é que o profissional ou a empresa tenha autonomia, para não depender mais de mim, Entendi. para utilizar as ferramentas no dia a dia aí e conseguir evoluir. Então, a sua mentoria é para iniciar a pessoa dentro do processo de a utilização da IA. Porque Exato. muitas vezes a gente não consegue fazer o prompt, né? Que é eu acho que é o ponto principal. Quando É você a sabe base da perguntar, você tem mentoria. o melhor resultado. Eu criei vídeos recentemente nessa nova ferramenta do Google, né? E aí o meu maior trabalho foi fazer ele entender no primeiro momento. Porque eu acho que os 2 primeiros que eu fiz ficou totalmente diferente do que eu imaginei. Aí eu fui melhorando o texto, fui melhorando as minhas informações que eu passava para ele, e ele conseguiu produzir melhor. E aí é que a gente começa a entender que às vezes está claro na nossa cabeça, mas a gente não consegue transcrever a nossa ideia de uma forma prática, né? Então hoje a IA, como é uma inteligência artificial, ela depende muito também desse input de informação e de pedido que a gente dá, né? É interessante que, como eu falei, faz 2 anos e pouco que eu uso a IA no dia a dia. Todos os dias eu estou ali com o chat GPT aberto, com as ferramentas utilizando. E nesse período eu melhorei a forma de me comunicar com as pessoas. Hum, Porque te ajudou então. me ajudou, porque eu tinha assim, muita coisa na cabeça, eu passava 40%. Uhum. E aí a pessoa tinha que se virar com o que ela entendeu, ou me perguntar novamente. Por isso, quando você tem uma equipe, né, para trabalhar ali na agência de marketing, a gente precisa fazer um post sobre o feirão que vai acontecer nesse final de semana. Beleza. É uma informação, mas é uma informação vaga ainda. Qual horário vai ser? Qual tipo de condição vai ter de especial? Então, às vezes, eu passava a informação pela metade. De tanto utilizar a IA, tanto desenvolver essa questão de habilidade de desenvolver um prompt, hoje, quando eu vou conversar com alguém, eu passar a delegar uma atividade para alguém, eu já me policio e já faço hoje muito mais detalhado, a comunicação flui melhor, porque você vai aprendendo a importância do contexto, a importância de ser específico para delegar uma informação, para passar um comando para um IA, por exemplo. Aí, viu? Uma utilização na prática da IA melhorando o relacionamento entre Exato, pessoas. exato. Então não é só você com a máquina, é a máquina também te ajudando pessoas Sim. com pessoas. Então, quando a gente fala de IA, tem uma infinidade de assuntos, uma infinidade de temas, e a gente já está aqui caminhando para o final. Como a gente está caminhando para o final, eu queria mais uma vez reforçar o pedido para que você se inscreva no canal. Curta esse vídeo, compartilhe as informações com alguém e eu quero também fazer aqui uma dinâmica bem rapidinho. Toda vez que eu falo dinâmica, Saulo se treme do outro lado porque ele nunca imagina o que eu vou falar. Mas essa é bem tranquilo, Saulo. A gente vai, na verdade, só pedir para que você comente aqui qual é o seu nível de utilização da IA. Você utiliza todo dia? Utiliza uma vez por semana? Utiliza só para colar aquela questão naquela prova online? Como é a sua utilização? Por que é importante saber? Porque quanto mais a gente souber como vocês estão utilizando, o dia a dia de vocês, a gente vai poder trazer conteúdo mais profundo, mais interessante para o dia a dia de vocês. E você, lojista, que gostou desse universo do IA, mas está muito inicial, não consigo ainda ter assim conhecimento para usar na prática, a gente está trazendo informação e pessoas que podem te ajudar. Como já disse, né, que a gente está indo para o final do podcast, eu vou fazer uma pergunta para matar o Robson aqui agora. A primeira pergunta é mais difícil. É, a primeira pergunta é mais difícil, mas vamos lá. A gente já falou um pouco do que é IA, como ela pode ajudar, o que ela traz de benefício, como fazer para aprender. Beleza, então a gente já entende o que é a IA, esses pontos. Mas agora eu vou falar, você, como profissional do marketing, faz uma análise contrária. Se você não tivesse a IA no seu dia a dia,
O que deveria mudar na cabeça dos empreendedores, dos lojistas, das pessoas, para eles poderem melhorar as suas ações? Porque a IA hoje é um facilitador, mas para ela facilitar, tem um problema, tem uma dor que você precisa atender, né? O que você acharia que seria importante assim no dia a dia? Se não tivesse IA, não é É, isso? se não tivesse IA. Eu acho não, tenho certeza, eu acredito que tudo no marketing deve começar e terminar focado no cliente. Então, assim, é claro que o empresário ele tem que se preocupar com o lucro dele, com o resultado dele, em fazer o que ele gosta, né? Uhum. Quem empreende tem ali uma visão de mundo e quer fazer com que aquela visão de mundo se torne real, né? Mas empresa existe para resolver problema, e problema do cliente. Uhum. Então, tudo começa e deve terminar ali com base nas dores, nas necessidades, nas ambições, nos desejos do cliente. Então, acho que esse é o ponto de partida. Se você focar no cliente, na dor do cliente, né? Não é foco no cliente, né? É foco do Do cliente, cliente. né? Para onde o cliente está olhando, para onde o cliente está desejando chegar, e você ajudar ele nesse processo de transformação, né? Seja de um carro que hoje é pequeno, ele quer um carro para a família, seja um carro que hoje bebe muito, consome muito, ele quer um carro mais econômico. Se você ajudar ele nesse processo, sua empresa vai ser uma empresa bem-sucedida. Então, Com ou sem IA. pelo que o Robson falou, se você focar no cliente, focar em resolver o problema do cliente, você consegue ter um melhor resultado. Agora, você focando no cliente, utilizando a IA, facilita muito essa questão do atendimento. Vamos fazer aqui só um raciocínio lógico. Eu já entrei em algumas lojas com a informação querendo trocar de carro porque eu tive uma filha, queria carro com mais espaço. E parece que a pessoa ignorou que eu falei que eu queria espaço e que tinha uma criança no colo e queria me vender. Não, esse aqui é 2.0, esse aqui, ó, ele tem uma performance na pista, esse aqui é esportivo. Então, basicamente, ele não olhou para o meu problema. Ele só falou de um carro que ele queria vender no estoque. Agora, a IA poderia fazer isso, né? Já poderia mapear todos os carros que eu tenho no estoque e dizer quais deles são os mais seguros, qual dele é mais focado para quem quer espaço, qual dele é aquele que é mais focado para quem quer performance, velocidade e tal. Então a IA pode realmente ajudar o dia a dia de você, lojista, que quer vender mais, vender com qualidade e ainda sair com o cliente dizendo assim: nossa, como fui bem atendido, né? E às vezes isso faz toda a diferença para que a gente possa ser divulgado gratuitamente, o Sim. cliente falar bem e propagar a nossa marca e a gente ter melhor resultado. Sendo assim, já quero chegar nas considerações finais. Eu, como falo muito, né, encontrei o lugar certo de estar como âncora aqui, porque eu posso falar e ninguém vai falar vai reclamar de mim, porque é o meu trabalho, então eu tenho que, eu tenho que falar mesmo. Mas agora eu quero deixar aqui Robson dar suas considerações finais, falar um pouquinho aqui do que ele quiser trazer de mensagem para vocês e também, se ele quiser, né, vender o peixe dele novamente, né? Tá, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu gosto de sempre estar compartilhando. A gente fala, a gente aprende também, né? Então, deixar o recado para você que realmente é super importante você entender essa nova realidade. Veio para ficar, não é uma modinha, diferente do metaverso, né? Que se falou bastante, mas que tinha diversas barreiras para ser implementado como equipamento. A tecnologia ainda não está totalmente desenvolvida. Eu mesmo não me via com óculos o tempo todo, trabalhando, vivendo, me relacionando no ambiente virtual. A IA já faz parte do nosso dia a dia, já faz algum tempo, e como eu falei, desde 2022 para cá, já está disponível de forma acessível para qualquer pessoa, para qualquer empreendedor que queira otimizar suas atividades diárias, né? Seja otimizar Uhum. e automatizar suas atividades, né? Nem sempre ela vai automatizar, nem sempre ela vai fazer por você, mas como eu falei no início, ela vai lhe entregar 70, talvez 80% do seu trabalho, da sua tarefa concluída, você vai só finalizar. E a importância também de quem está usando a IA entender do que está fazendo. Perfeito. É, se você não entender cálculo, não peça para fazer um cálculo, que é o meu caso. É só de Só humanas. de humanas. É, mas é super importante, de fato, você perder esse medo, né? E utilizar a IA ao seu favor, né? Se você não utilizar, o seu concorrente vai utilizar, o seu colega de trabalho vai utilizar, e aí você vai estar perdendo oportunidade, vai estar perdendo espaço que é seu, que você pode fazer uso. Depende muito da iniciativa, esse aqui é o nosso chamado. A conversa acaba por aqui, mas pode continuar nas redes sociais. Você me encontra lá através de robson.cl, né, no Instagram, ou e a parte, né,
que é a empresa, né, que eu desenvolvi para esse treinamento, para mentoria em inteligência artificial, né, para empreendedores. E chegando agora nas nossas considerações finais, eu quero agradecer você que ficou esse tempo todo aqui com a gente, que aprendeu, que riu, que também compartilhou, que curtiu. E se não curtiu, ainda dá tempo de fazer isso. Se não compartilhou, ainda dá tempo de compartilhar, porque o Alto Veículo TV, ele está aqui para trazer conteúdo de qualidade, entretenimento, conhecimento e um momento como esse, para que você, no dia a dia, aprenda, saiba de novidades e coloque em prática no seu dia. Então, continue seguindo, se inscreva no nosso canal e até o próximo assunto. Tchau, tchau.